Quase 16% de queda desde o início de junho e o Bitcoin continua caindo aqui com uma pressão vendedora significativa no mercado aberto, seja em contratos futuros, seja no mercado spot e também seja através de ETFs que já estão aí com vários dias seguidos de saída de capital. Isso daí tem trazido um pessimismo exagerado talvez, e um pessimismo espalhado entre vários traders e negociantes e mesmo investidores de longo prazo que também estiveram capitulando. E é sobre isso que a gente vai entender nesse vídeo de hoje, nessa análise onde a gente vai tentar entender o que está acontecendo com o preço do Bitcoin e quais são os principais motivos que estão derivando essa queda significativa no mercado. Além disso, agora pela manhã também saiu notícias sobre a Mt. Gox, que vai estar liberando aí parte dos reembolsos de Bitcoin de clientes lesados mais de 10 anos atrás que estavam esperando por esses Bitcoins aí voltarem às suas mãos. Boa parte desse reembolso vai ser executado agora em julho, então já no próximo mês, e também vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Então fica aí até o final que a gente vai entender por que o Bitcoin está caindo tanto nos últimos dias. Antes de eu passar aqui para os gráficos e o que eu tinha trazido hoje, eu já quero deixar aqui a minha recomendação, caso você ainda não seja inscrito do canal do Block Trends, aproveitar para se inscrever e ativar o sininho para receber notificações quando a gente estiver publicando materiais como esse. Além disso, se você gostou desse material, gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, que isso incentiva a gente a continuar produzindo análises do Bitcoin e criptoativos também, tá? Qualquer dúvida, qualquer comentário, podem deixar aqui embaixo que eu vou pessoalmente estar respondendo vocês. E além do mais, se você quiser alavancar na sua carreira ou também alavancar no seu investimento, você pode conhecer aí todos os nossos planos e os nossos cursos, materiais educativos de análise, nossas carteiras recomendadas, nossos relatórios semanais, tudo que a gente tem publicado lá no Block Trends Pro, que é a nossa plataforma de assinatura, onde a gente está botando 90% daquilo que a gente produz, tá? Aqui no YouTube, nas redes sociais, só vai mais ou menos uns 10%, mas o grosso mesmo fica ali dentro da plataforma do Block Trends Pro e você pode acessar aqui no primeiro link da descrição. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada lá e depois acompanhem esse material que a gente está publicando no Block Trends Pro. Mas, sem mais delongas, eu vou passar aqui para minha tela para a gente já entender o que está acontecendo com o preço do Bitcoin e já começando a deixar mais claro aqui, existem vários fatores que estão corroborando para isso daqui, não só dentro do mercado cripto, tá? Não só o sentimento do mercado cripto, mas externamente também. Então, aqui a gente vai estar falando também sobre macroeconomia. Então, o primeiro fator que eu queria trazer aqui no vídeo de hoje, que inclusive saiu também no vídeo de sexta-feira, mostrando quais são os maiores países, as reservas de países que possuem Bitcoin. Inclusive, se você não conferiu esse vídeo, o card vai estar aparecendo aqui em cima para você. E o primeiro fator que eu queria citar aqui é o de menor importância, e aí a gente vai avançando nos de maior importância, tá? Esse daqui é as reservas de Bitcoin do governo alemão. Nesse momento, eles possuem quase 3 bilhões de dólares em Bitcoin que foram apreendidos aí. E esses Bitcoins foram resultado de algumas apreensões que eles fizeram. Eu expliquei no vídeo de sexta-feira, tá? E há 4 dias atrás teve várias movimentações on-chain, como vocês podem ver aqui nessa tabela aqui ao lado, do governo alemão para a Kraken. Esses Bitcoins não necessariamente, não só Kraken, tá? Mas Kraken, Coinbase e Bitstamp, então eles estiveram movendo aí pacotes de aproximadamente 30 a 60 milhões de dólares, e esses envios aqui, essa interação com essas exchanges não necessariamente resultaram já em vendas de Bitcoin, tá? Por enquanto foram interações que estiveram ali menores, que foram menores em comparação com a quantidade total que eles possuem aqui, quase 3 bilhões de dólares, mas isso daqui pode ser já um indício de que o governo alemão tem interesse em começar a distribuir essas moedas, tá? Então esse foi um dos principais eventos que aconteceu aí na semana passada, durante a semana, e que pode ter impactado também nesse sentimento negativo e também acabou incentivando ou influenciando a negatividade no mercado nesse momento, tá? E em segundo fator, outra questão de venda de Bitcoin é nos ETFs spot, tá? Então a gente já estava vendo aí 6 dias seguidos de venda de Bitcoin, que iniciou aí no dia 13 e foi até agora o dia 21, na sexta-feira, de venda massiva no mercado, tá? Essas vendas, nesse caso, essa captação líquida negativa dos ETFs tem um volume de mercado significativo no que diz respeito ao mercado global, principalmente naquilo que
Bitcoin representa para o mercado financeiro tradicional, entretanto, não é tão significativo assim em relação ao tamanho do mercado do Bitcoin. Aqui eu estou falando do tamanho do mercado à vista e o tamanho do mercado futuro, tá? O tamanho dos ETFs, eles são reduzidos, ou seja, eles são limitados em relação ao tamanho do volume total negociado em Bitcoin. Então, boa parte disso daqui pode ser que tenha influenciado o mercado e, obviamente, influenciou, porque os fundos, os gestores, no caso, as empresas que emitem esses fundos, eles precisam fazer a liquidação final, geralmente T mais um. Então, quando acontecem essas vendas, por exemplo, essa última venda que aconteceu agora na sexta-feira de 105,96 milhões vai ser executada hoje, inclusive pode estar sendo executada já hoje, agora, porque eles têm um T mais um, no dia útil seguinte é que são feitas as liquidações. Entretanto, 100 milhões de dólares é apenas uma pequena parte do volume total negociado de Bitcoin, quando a gente está falando de um volume de negociação de mais ou menos 20 a 25 bilhões de dólares diariamente, tá? Pelo menos nos últimos dias aqui, o Bitcoin teve mais ou menos esse tipo de volume de negociação, então a gente está falando de uma pequena parcela daquilo que pode de fato representar. Entretanto, hoje a conversa é outra, porque a gente está vendo um evento que está sendo derivado de notícias, tá? Mas eu não tô falando da correção dos últimos dias. Só que a grande questão é que hoje, agora pela manhã, saiu essa notícia aqui, nesse caso, saiu esse documento da própria Mt. Gox, onde eles se referem aqui que o plano de reabilitação do fundo, nesse caso, os reembolsos que vão ser executados para os clientes lesados, vai começar a ocorrer agora em julho de 2024. Então, boa parte dessas moedas podem já estar impactando no mercado, podem já estarem sendo vendidas aí nos últimos dias. Entretanto, a gente não tem como saber se tudo isso vai ser vendido já nesse ano, tá? Inclusive, tem aqui um tweet do Mads Eberhard, eu não sei pronunciar o nome dele, mas é um bom analista lá da Stanford Research, e ele mostra que atualmente existem mais de 141 mil bitcoins e 142 mil Bitcoin Cash, tá? Para ser reembolsado para os clientes lesados lá há mais de 10 anos atrás. Na visão dele, apenas 70% daquilo que vai ser pago, de fato, vai ser ainda esse ano, tá? Porque boa parte aí, alguns investidores preferiram não receber agora. Por quê? Porque eles fizeram um corte aí, um 11% de redução no reembolso, caso você queira receber, ou agora, né? Assim que ele for liberado, já receber em primeira mão. Então, algumas pessoas preferiram ter 11% a menos para receber e já receber logo agora. Entretanto, outras pessoas preferiram aí deixar para receber só nos próximos pagamentos. E isso pode ocorrer no ano que vem, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Então isso pode ainda demorar. Boa parte disso não vai ser venda diretamente agora esse ano, e isso vai começar em julho, não significa que vai ser feita tudo em julho, tá? Então é bom ficar atento, e além disso a gente precisa entender os níveis de absorção do mercado. Então, quanto do mercado de Bitcoin pode ser absorvido aqui por essas entidades. E o quarto motivo aqui, talvez seja um dos mais importantes, é esse tweet que eu fiz aqui no dia 21, na sexta-feira, que mostra a base monetária global na variação de 15 dias e a variação de 15 dias do Bitcoin. Então, como a gente pode ver, a base monetária possui uma correlação direta muito intensa com o Bitcoin. Então, a variação do Bitcoin deriva muito da variação da base monetária global. Por quê? Porque o Bitcoin acaba sendo um proxy de liquidez. Isso daí faz com que essas variações na liquidez global, ou no que diz respeito à quantidade de moeda que existe à disposição para as pessoas negociarem, fazerem movimentações, transferirem, etc., e tem uma correlação direta com a própria variação do Bitcoin. Então, no momento que essa base monetária global voltar a crescer, nós vamos ter mais dinheiro à disposição e o Bitcoin acaba capturando boa parte desse fluxo monetário que existe no planeta, tá? Entretanto, as questões de curto prazo, elas dependem muito mais da precificação e do sentimento dos traders no que estão fazendo aqui nos próximos dias, nas próximas horas, e muito menos dessa variação da base monetária, tá? Essa base monetária, ela vai
ter um nível de correlação muito mais de médio prazo, mas assim, no curto prazo existem outros fatores. Inclusive, como a gente publicou aqui no feed do Block Trends na semana passada, então há 5 dias atrás, tá? Algumas pessoas já estavam acreditando que o Bitcoin já tinha finalizado a sua queda, a sua correção que a gente está vendo atualmente. Entretanto, há 5 dias atrás nós publicamos que o funding rate ainda estava positiva, né? Então as taxas ainda estavam positivas, e o que indicava que a capitulação pode ainda não ter terminado. Então a gente falou isso 5 dias atrás, com base nesse tipo de gráfico que mostra a taxa de financiamento dos contratos futuros perpétuos, tá? Geralmente taxas de financiamento negativas indicam capitulações de traders. Isso aqui acaba fazendo com que a pressão vendedora no mercado se esgote, porque quando tem uma predominância de posições vendidas, existe uma capacidade menor de venda no mercado. Parece contraintuitivo, mas não é, porque quanto mais posições de contratos futuros perpétuos está posicionado lá no mercado futuro, maior é a capacidade de que execuções, ou seja, liquidações forçadas, acarretem em compras no mercado spot, tá? Então toda liquidação no mercado futuro acarreta numa compra no mercado spot. Então, como eu mencionei 5 dias atrás, a gente não tinha visto ainda taxas de financiamento negativas no mercado futuro. Entretanto, hoje, com essa queda do Bitcoin, a gente já começa a ver a primeira sinalização de taxa de financiamento negativa no mercado futuro. Esse é um dos primeiros indícios de que a gente pode estar vendo uma capitulação sistemática. Além do mais, a gente já liquidou aí nas últimas 24 horas mais de 284 milhões de dólares, tá? Então só no Bitcoin a gente está falando de 104 milhões de dólares em liquidações, onde a maior parte disso, obviamente, dos 284 totais do mercado cripto, tá? A gente teve aí mais de 260 milhões em contratos comprados. Então boa parte do Open Interest, boa parte da alavancagem total de mercado está sendo liquidada agora com esse movimento de baixa. Boa parte daquilo que estava em alavancagem excessiva, em otimismo excessivo, está sendo varrido do mercado nesse momento. Entretanto, a gente já começa a observar algumas ordens spot, algumas ordens de compra à vista, chegando aqui nessa faixa entre os 60 e os 61 mil dólares, mas a gente vai necessitar de um volume comprador para absorver tudo isso que eu estava falando aqui para vocês. Então, vendas de ETFs, vendas da Mt. Gox, possíveis vendas de governos, aqui no caso do governo alemão, e um nível de dinheiro, um nível de liquidez ainda baixo. Então, a gente tem um conjunto de fatores que esteve derivando aí os últimos 20, quase 20 dias de queda que a gente está presenciando no Bitcoin, com pequenos suspiros aqui em poucos dias, tá? Essa configuração aqui, por mais pessimista que ela possa parecer, geralmente é nesses momentos de alto pessimismo que surgem oportunidades para traders mais experientes e para investidores que têm um viés de mais longo prazo, tá? É justamente isso que a gente faz lá na carteira Satoshi. Inclusive, nós estivemos protegendo essa movimentação, nós estivemos protegendo essa queda do Bitcoin com uma posição vendida no mercado futuro. Então esse é um print de uma posição vendida que nós abrimos aí com uma alavancagem de 5 vezes dentro de uma das posições de proteção que nós tivemos abrindo aí nas últimas semanas, tá? Essa foi a última que a gente acabou executando. Então vocês podem ver que nós abrimos lá em 65.600 e estivemos agora, né, em 61.100, que é o preço atual. A gente já tá aí com uma lucratividade de mais de 34%, que fez com que boa parte do drawdown ou do possível prejuízo que nós teríamos na nossa carteira, nós não tivéssemos por conta desse ganho de capital que nós utilizamos aqui através do mercado futuro, tá? Então, se você quiser aprender como executar essas ordens de proteção, de fazer hedging, tá? Então a gente está utilizando aqui posições vendidas no mercado futuro, shortando o Bitcoin, mas com viés de fazer hedge, fazer proteção de volatilidade e proteção de prejuízo dentro de estruturas de baixa de mercado. Se você quiser acompanhar esse tipo de coisa em tempo real e aprender como a gente monta essas posições em conjunto de mercado à vista e mercado futuro, você pode conhecer o Block Trends Pro e a nossa carteira Satoshi, que é onde nós estamos mostrando como nós estamos negociando Bitcoin, além dos cursos, além dos relatórios, além das análises, além de muita coisa que a gente está publicando lá diariamente, tá? Além do mais, se você quiser aprender mais aqui no YouTube, aproveite para se inscrever e deixar o seu sininho ativado para receber notificações quando a gente estiver publicando novos materiais. E se você quiser também fazer esse tipo de movimento
movimentação na Bybit, nós temos um link aqui embaixo, é a plataforma que nós utilizamos para negociação e o link dela tá aqui na descrição também, tá? Pessoal, muito obrigado para vocês que estiveram até aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Bloco Trends. Tchau!